consigo disfarçar o nojo, a raiva e o asco que eu sinto dos coaches do ponto de vista da mentira que eles pregam a respeito da realidade, né? Que pode mudar sempre, que é sempre aleatória, pode mudar a qualquer momento. Então o sujeito, por exemplo, eles vendendo a felicidade como se fosse algo permanente e tal, como se a felicidade pudesse ser algo, tivesse algum poder contínuo, sabe? Como se ela fosse perene, inequívoca e tudo. E quando na verdade não é, nunca foi, nunca será. Porque o exemplo, por exemplo, de um desempregado, né, que está no desespero, que entrou em desespero já no fim de suas reservas e ele aceita um emprego qualquer, né? E aí sente um mínimo de felicidade com isso, e aí até aí está tudo ok, mesmo que o salário não agrade, vamos dizer assim. E aí começa o princípio das dores, ele não tem para onde correr, ele só pode... Não estou aqui defendendo Marx, né? Eu estou dando um exemplo comum, poderia ser qualquer outro. E de repente ele foi combinado um horário, daqui a pouco ele é combinado um outro horário, que até então o horário anterior estava tudo ok, agora é um novo horário, e ele, entre aspas, não pode reclamar porque ainda está em situação de fragilidade financeira, e é aquilo que era maravilhoso, né? Um emprego que apareceu agora já está se tornando praticamente algo abusivo. Claro que quando você coloca a proporção do Estado, né, no comando, né, você amplia muito mais esse abuso. Aí seria o abuso absoluto do poder, né? Se o abuso do poder independente e privado digamos, horroroso, é atroz e assustoso, imagine então o poder muitas vezes ampliado, né, do Leviatã, o quanto não seria sinistro, né, devido ao seu tamanho de força, né? Então uma coisa é uma força independente, outra coisa é uma força totalitária, né, que engloba uma nação inteira, um poder de ordem que vem de cima e que não exista nada que possa parar, né? Quanto isso não interferiria na vida do cidadão, né? Enquanto isso não intimidaria o cidadão, porque quanto o Estado não há força individual, sabe? E por isso que o Estado ele tenta tirar as armas do povo, né? Para que não haja força alguma, nem capital, nem individual, sabe? Estou falando bélica, digamos assim. É por isso que eu trouxe aqui uma fábula devidamente encaixada, né? Do vento e o sol, né? Da disputa entre o vento e o sol, né? Considerando, né, o viajante como um ser comum, né? O indivíduo. E em meio, né, entre essas duas forças aí, que o ser humano aí amarrado ao cabo de guerra, né? Essas duas partes tracionando para ver qual é mais forte, né? Se é a iniciativa privada e o Estado. E aí o problema do cidadão é que esse é o grande problema da esquerda, sabe? Porque o indivíduo está entre a cruz e a espada. Ou ele vai sucumbir à força dos ventos, ou ele vai sucumbir à persuasão do sol, né? O calor do sol, a sua persuasão. Então, essa fala mostra muito bem os dois poderes, ou seja, o indivíduo, no fundo, não tem para onde correr. Militantes esquerdistas, militantes direitistas, eles estão na mesma condição, ou seja, de fragilidade quanto as ações daquele que deveria os proteger. Tanto o Estado totalitário na questão de socialista e a iniciativa privada na situação
do liberal, do conservador, deveriam cumprir a função de proteção e não de assombro, né? Não arrancar o seu casaco e agir com truculência e opressão. Então tanto o vento que força o viajante, aqui no caso, o indivíduo, tira seu casaco à força, quanto aquele que tira o seu casaco através da persuasão, né, da limitação dos seus meios, até que ele não possa mais medir forças e comece a sucumbir, são formas de opressão que atuam, seja vento, seja sol no calor, são forças que atuam contra o indivíduo, sabe? E a fábula vai mostrar isso, né? Nisso, abre aspas, né? O vento e o sol começaram a discutir para saber qual dos dois era mais forte. Se era o Estado ou a iniciativa privada, se era o capital que representa a iniciativa privada ou se era o Estado. E nisso viram um viajante andando pela estrada e combinaram que aquele que conseguisse fazer o homem tirar o casaco seria considerado mais forte dos dois. E por isso a vulnerabilidade do indivíduo. O vento começou, deu o seu sopro tão forte que quase arrebentou as costuras do casaco, mas o viajante agarrou o casaco com as duas mãos e segurou tão firme que não adiantou nada o vento continuar soprando até se cansar. Chegou a vez do sol, primeiro ele afastou as nuvens das redondezas, depois ele apontou os seus raios mais ardentes para a cabeça do viajante. Em pouco tempo, frouxo de calor, o homem arrancou o casaco e correu pela primeira sombra que avistou. Eles começam a falar de democracia, eles começam a rodear, se colocando como salvadores ou como aqueles de uma nova proposta, né? Que acabam fazendo o próprio sujeito sucumbir de alguma forma. E a moral da história é: mais pode a persuasão que a força. Na verdade, o Estado autoritário atual ele usa as duas, né? Usa a força quando ele impõe novas leis, quando ele se volta a se aliar com os três poderes e volta a aumentar as taxações, né? Para que o indivíduo fique cada vez mais fraco, cada vez mais vulnerável e não vire cada vez mais em busca de sombra, né? E acaba sem força sucumbindo às ordens do Estado. Assim. Então nessa guerra quem sai perdendo sempre é o indivíduo. Então é preciso perceber essas duas forças, que não há caminho seguro, né? Quando ele é representativo, né? Porque uma vez um poder, e aí imagina um indivíduo comum, de repente depois de uma eleição ele começa a ganhar força aí, comparada aí aos fenômenos aí, né? Passa a ter a força dos ventos, a força do calor, né? Dos raios de calor. Por que ele não sobe a cabeça? Isso eu quero dizer de uma maneira geral, né? Até mesmo aqueles canais assim miúdos não importa se é de direita ou de esquerda, né? Eu vejo que para isso, como a esquerda é coletivista, né, ela ainda tem um pouco de senso, de repente, de agregar, digamos, militantes da luta, né? Por isso que eles chamam de camaradas e tal. Quanto a direita, não, ela quer ser orgulhosa, né? Quanto mais o canal do cara de direita cresce, menos atenção ele dá para aqueles que ajudaram a crescer, né? E a gente sabe quanto isso é horroroso. Então fica claro aí que é possível usar textos com intenção diferente sem fugir da proposta e ao mesmo tempo propondo algo que está fora do texto, né? Essa é a estratégia da esquerda que é chamada de doutrinação, né? Estou aqui para provar isso aí.